Aviso importante: todo o conteúdo produzido nesse canal é unicamente educativo, não me responsabilizo por qualquer perda ou dano financeiro por uso de estratégias, indicadores ou robôs apresentados nesse canal. O mercado é de alto risco, o uso inadequado de qualquer ferramenta ou estratégia pode te levar a perdas significativas de capital financeiro. Teste todas as ferramentas e estratégias em conta demo até ter total domínio sobre elas. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal MetaTrader Pro. Eu sou o Johnny. No vídeo de hoje vou compartilhar com você uma versão beta do Drawdown Monitor para o MetaTrader 5. É isso mesmo, o Drawdown Monitor ganhou uma versão para o MetaTrader 5. Esse indicador é um indicador muito bom para você usar em conjunto com o seu robô. Já tem bastante gente utilizando a versão para MetaTrader 4. Inclusive, ele já ajudou a salvar várias contas de serem quebradas. A função dele de troca de time é justamente para isso, para ajudar o robô a não quebrar contas. E agora você vai poder testar essa versão no MetaTrader 5 para você utilizar juntamente com o seu robô. Sem mais enrolação, vamos ao tutorial onde eu vou mostrar todas as configurações do Drawdown Monitor para o MetaTrader 5. Vou explicar cada uma delas ali para você entender e assim você conseguir tirar o melhor proveito da ferramenta. O link para vocês baixarem o indicador eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Vocês vão clicar no link, redirecionados para o Mediafire. Aqui vocês vão clicar em Download. O passo a passo é o mesmo de instalação do MetaTrader 4. Vai ser o mesmo para o MetaTrader 5 também. Clicam em Download, ele vai vir compactado em WinRAR. Vocês vão extrair a pasta aqui. Ele vai gerar uma outra pasta, Drawdown Monitor Pro MT5. Vocês vão entrar nela. Aqui vocês vão copiar esse MQL5.rar. Ctrl C. Vão lá no MetaTrader de vocês. Vão vir aqui em Arquivos, abrir pasta de dados. Vou excluir esse aqui, que é de um vídeo anterior. Vou colar o MQL5.rar aqui. Ele estando aqui, botão direito do mouse, extrair aqui. Pronto. O indicador já foi instalado e está pronto para você usar. Você já pode estar fechando essa pasta. Aqui em cima de indicadores, botão direito, atualizar. Pronto. O indicador está pronto para você usar ele aqui. Eu vou só tirar essas linhas aqui da tela. Gráfico. Beleza. Show, isso aí. Eu vou anexar o Drawdown Monitor na tela. Primeira coisa, marcar essa caixinha aqui, permitir DLL. Perceba que se você não marcar ela, se você não marcar essa caixinha aqui, não dá aquele botão de OK aqui para você anexar no gráfico. Então você tem que marcar a caixinha para aparecer o botão aqui. Aqui em comum vai ter algumas informações do indicador, caso tenha. Ele está na versão 1.0, é a versão beta, que vocês vão estar testando aí. Aqui em parâmetro de entradas, tem todas as configurações do indicador. A primeira delas é o exibir painel. Você pode escolher exibir ou não o painel de informações do indicador. Se você quiser exibir, deixe true, ele vai exibir. Caso não, coloque false, que ele não vai exibir o painel. Eu gosto de deixar visível o painel para mim ver as informações ali da minha conta. Só um detalhe que eu gosto de fazer, se você quiser utilizar diferente, tudo bem. Em relação ao painel, eu gosto de deixar visível em apenas um time, em um par de moeda. Se eu for usar vários pares de moeda, vários robôs na mesma conta, eu deixo um gráfico separado apenas para o Drawdown Monitor, para ativar o painel e o filtro de notícias. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Eu gosto de deixar um gráfico separado apenas para me ativar o painel e ativar o filtro de notícias. Nos outros pares, eu ativo as outras configurações do indicador, eu vou usar ele. É apenas um detalhe aí. Vamos descer aqui nas configurações do indicador. Mudar time frame por, onde você vai escolher como o indicador vai analisar para ele poder mudar o time frame. Off, ele está desligado, ele não vai fazer a mudança de time. Você pode escolher o drawdown em porcentagem, o drawdown em valor, e você pode escolher a mudança de time pela quantidade de ordens também. Geralmente eu escolho o drawdown em porcentagem. Tempo para nova verificação. O que significa isso? De quanto em quanto tempo o indicador vai fazer a verificação do relaxamento da conta, para ele ver se ele tem que tomar alguma atitude ou não. Eu geralmente deixo 1 segundo. Esse valor aqui é em segundos, tá, pessoal? Então, se você quiser mudar, eu quero verificar a cada 10 segundos, cada 20 segundos. Então, você mude aqui a quantidade de segundos que você quer. Definir drawdown por. Esse campo aqui é caso você escolha o drawdown em porcentagem ou o drawdown em valor, em moeda. Caso você escolha a quantidade de ordens, você vai configurar aqui embaixo, a mudança de time, quantidade de ordens. Beleza? Então, vamos lá. Definir drawdown por conta ou símbolo. Se você escolher conta, ele vai analisar o drawdown inteiro da sua conta. Total. Você pode ter um par de moeda, 15 pares de moedas abertos. Ele vai analisar o montante da sua conta, o rebaixamento total da sua conta. Eu geralmente uso o drawdown da conta. Porém, você pode filtrar também pelo símbolo. Se você escolher definir drawdown por símbolo, ele vai analisar o drawdown apenas do símbolo que ele tiver anexado. Então, se eu for anexar no SHA-USD, por exemplo, e eu escolher o drawdown por símbolo, ele vai analisar o rebaixamento apenas desse par de moeda, beleza? Eu geralmente escolho o drawdown por conta. E aqui vem a configuração da mudança de time, como vai ser feita. Vou voltar aqui o drawdown em porcentagem,
defini o drawdown por conta, então vou analisar o drawdown total da minha conta. E agora a gente vai configurar como vai ser feita essa mudança de time. Primeiramente, eu vou escolher um time padrão para mim estar operando com o meu robô juntamente com esse indicador. Então, eu quero escolher um time padrão para ele. Eu vou deixar de exemplo aqui M5. Então, eu quero operar no M5 com o meu robô juntamente com o Drawdown Monitor. Esse primeiro campo aqui, ó, rebaixamento para voltar time padrão. Esse aqui é um rebaixamento. Quando ele atingir os times de defesa, quando ele chegar abaixo do rebaixamento que está aqui, ele volta para o time padrão novamente. Então, esse rebaixamento aqui é para o indicador voltar para o time padrão, quando ele estiver nos times acima de defesa. Então, agora a gente tem a defesa 1 para a gente configurar. São 4 camadas de defesa que você pode estar configurando aí. Caso você não queira configurar, você deixe 0 no rebaixamento aqui. Estando 0, ele automaticamente deixa essa camada da defesa desligado. Eu sempre recomendo configurar aqui de cima para baixo. Eu quero deixar uma camada desligada. Então, eu deixo a camada 4, por exemplo. Certo? Eu não vou deixar a camada 1 desligada e ativada a camada 4. Não, eu não recomendo isso. Recomendo configure de cima para baixo. Se você tiver de deixar alguma camada desligada, deixe as últimas desligadas. Combinado? Vamos lá, time de defesa. Time de defesa 1. É um time que eu quero que o meu indicador mude para ele quando chegar um determinado abaixamento. Então aqui eu vou deixar de exemplo o M15 e vou definir aqui. Espera aí, pessoal, só vou voltar aqui para 5% aqui para voltar para o time padrão. Abaixamento defesa 1. Quando ele chegar a 10%, eu quero mudar de M5 para M15. Basicamente isso. Time de defesa 2 segue a mesma linha de raciocínio do time de defesa 1. Eu vou deixar de exemplo aqui o M30. Quando ele chegar a 20% de rebaixamento, ele vai mudar de M15 para M30 automaticamente. Vou configurar também o time de defesa 3. Vou deixar também de exemplo 4 horas. Então, quando ele chegar a 30% de rebaixamento, ele vai mudar de M30 para 4 horas automático. E eu também vou configurar o time de defesa 4. Vou deixar também um exemplo aqui, o diário. E quando ele chegar a 45%, ele vai mudar de 4 horas para o diário automaticamente. Então, eu configuro aí as 4 camadas de defesa que tem no indicador. Vou usar todas essas camadas. Eu configurei todas elas com o rebaixamento que eu quero. E quando for atingido, eu quero mudar para o time de defesa relacionado a esse rebaixamento. Beleza? Então, é dessa forma que você configura aqui as camadas de defesa do Drawdown Monitor. A gente escolheu porcentagem, certo? Então, cada valor desse aqui é uma porcentagem. 45, 30, 20, 10, 5. É porcentagem da conta. Porque a gente escolheu conta aqui também. Se fosse Drawdown em moeda, já iria mudar. Esses mesmos campos aqui seriam em moeda. Então, seria 5 dólares, ou a moeda da sua conta aí. Estou dando um exemplo em dólar, porque geralmente as contas são em dólar. Seria 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares e 45 dólares. Seria em moeda. Caso eu escolhesse aqui o drawdown em moeda. Como em porcentagem, vai ser o valor em porcentagem. Tá, Johnny? Ele mudou o time de defesa diário. Vou pagar aqui. Eu estou no time de defesa diário. Beleza. Quando ele vai voltar os times abaixo? Quando o rebaixamento da conta for abaixo, ficar abaixo do rebaixamento do nível anterior. Então, para ele voltar do diário para 4 horas, o rebaixamento da conta tem que estar menor que 30%. Menor ou igual a 30%. Chegou ali a 30%, ele já volta do diário para 4 horas. Mesma coisa, para ele voltar para 30 minutos, o rebaixamento tem que estar abaixo ou igual a 20%. Voltou para 20%, ele volta de 4 horas para 30 minutos automático. Mesma linha de raciocínio para M15, o rebaixamento tem que ser igual, ou menor ou igual a 10%, ele volta para M15. E voltar para M5, o rebaixamento tem que ser menor ou igual a 5%. Então, ele vai ficar fazendo essa análise aí o tempo todo. A cada 1 segundo, ele faz essa verificação para ver qual é o rebaixamento da conta e o que ele tem que fazer quando ele chegar nesses rebaixamentos aí. Beleza? Então, a forma de configurar a mudança de time pelo drawdown é dessa maneira. E agora eu vou escolher aqui o drawdown por ordens. E a gente vai configurar aqui embaixo mudança de time pela quantidade de ordens. Você também tem que configurar um time padrão para o seu robô operar. Por exemplo, eu quero operar em 5 minutos. Beleza. Então, o M1 eu já descarto. Eu não preciso configurar o M1. O M5 é o time padrão. Então, quantas ordens eu quero ter aberta para estar no time padrão ou se estiver acima do time padrão para ele voltar para ele. Então, até 2 ordens abertas, eu quero estar no time padrão. E mudar para M15. Eu quero mudar para M15 quando tiver 5 ordens abertas. Ele vai voltar para o M5. Eu quero mudar para o M30. 15 ordens abertas. Aí ele muda do M15 para o M30.
Aqui, pessoal, eu não vou configurar todos os times até o mensal aqui, porque segue a mesma linha de raciocínio. Você coloca a quantidade de ordens que você quer para que o indicador mude de time quando chegar nessa quantidade de ordens. Basicamente é isso. Então, se você quiser configurar outros níveis aqui nos outros times, beleza, você vai configurar a quantidade de ordens que você quer. Só um detalhe, por exemplo, eu configurei 15 ordens aqui no M30. Eu não vou chegar aqui no H1 e colocar 5 ordens. Por que que eu não quero isso? Porque o M15 está com 5 ordens. Se eu deixar aqui 5 ordens também, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar alterando o time de M15 para H1. Não façam isso. Então, sempre coloquem a quantidade de ordens crescente, de cima para baixo. Combinado? Agora a gente vai falar aqui do filtro de notícias que o indicador tem, onde você pode estar filtrando as notícias aí, parando o MetaTrader quando chegar a X minutos antes e voltando a negociar, ligando o MetaTrader a X minutos depois da notícia. Aqui tem um campo de buscar notícias, onde você pode estar selecionando aonde você quer buscar essas notícias. Você tem duas opções aqui, o Investing e o My Facebook. Você tem essas duas opções para você estar buscando as notícias aí que você quer filtrar. Eu quero filtrar no Investing, beleza. Vou selecionar o Investing aqui e eu vou buscar a notícia por lá. Eu quero o My Facebook. Tudo bem, você seleciona ele aqui e configura aqui para baixo, beleza? Eu não quero filtrar notícias, não quero usar o filtro de notícias. Deixe desligado. Da forma, o filtro de notícia está desativado. Eu quero filtrar no Investing o impacto. Geralmente no site de notícia, ele tem uma classificação lá de impacto. Em alguns sites eles falam que dão como referência estrelas, em alguns outros lugares dão referência como touros. O que você tem que ter em mente é qual o impacto. Geralmente, impacto 1 é um impacto menos pesado, digamos assim, e vai ter uma gama muito grande de notícias. Um touro, uma estrela de impacto, tem muitas notícias. Geralmente, o pessoal filtra notícias de 3 touros ou 3 estrelas. Geralmente a galera filtra mais esse tipo de notícia. Se quiser filtrar de 2 touros ou 2 estrelas também, você coloca aqui o impacto da notícia que você quer. Eu vou mostrar para você lá no site do Invest essa questão do impacto, só para a gente poder alinhar bem o conteúdo aí. Eu estou aqui no site do Invest, no calendário econômico, e aqui estão as notícias. Aqui está como estrela. Se eu rolar aqui para baixo, aqui ele tem a classificação das notícias. Volatilidade esperada para uma estrela é uma volatilidade baixa. A de 2 estrelas, volatilidade média, moderada. E uma volatilidade esperada para 3 estrelas, uma volatilidade alta. Aqui no Invest, ele classifica como estrelas, 1, 2 ou 3 estrelas. E aqui você vai selecionar no Drawdown Monitor. Quero filtrar 3 estrelas no Invest. Então, vou colocar aqui 3. Quero filtrar notícias apenas de grande impacto. Beleza. Parar antes, minutos. Quantos minutos antes da notícia eu quero parar o MetaTrader? Eu quero parar meia hora antes. Então, eu coloco aqui 30 minutos. Lembrando que é em minutos. Se você quer parar o MetaTrader acima de 1 hora, por exemplo, você tem que fazer o cálculo de quantos minutos são esse tempo que você quer colocar aqui. 2 horas, 3 horas antes da notícia. Qual é a quantidade de minutos que representa 2 horas, 3 horas, que você coloca em minutos? Nesse exemplo, 30 minutos antes da notícia eu vou parar o MetaTrader e eu vou voltar 30 minutos depois da notícia. Então, 30 minutos antes eu paro e eu volto apenas 30 minutos depois. Isso aí o Drawdown Monitor faz isso automaticamente. E aqui as moedas que você quer filtrar das notícias. Eu quero adicionar mais moedas aqui. Como é que eu faço? Você coloca vírgula, em maiúsculo você coloca a moeda que você quer filtrar. Por exemplo, GBP. Por exemplo, eu quero filtrar mais uma. CAD. E assim vai. Você coloca as moedas que você quer filtrar aqui, separadas por vírgula, em maiúsculo. E agora, só para finalizar o vídeo, como eu havia dito mais no início, eu gosto de fazer assim, pessoal. Eu configuro aqui, exibir o painel. Geralmente eu deixo um primeiro símbolo aqui, para mim apenas anexar o indicador e deixar o painel ativo. Mudança de time aqui eu deixo desligado e eu configuro o filtro de notícias aqui, certo? Só para fixar bem, painel e o filtro de notícias eu deixo ativo no primeiro símbolo aqui, eu deixo reservado apenas para o indicador. A questão da mudança de time eu não uso nesse par de moeda aqui e eu vou usar nos outros pares de moedas que eu estou usando o robô. Porém, nos outros pares de moedas eu deixo o exibir painel e o filtro de notícias desativado. Eu venho aqui, deixo false e coloco desligado aqui nos outros pares de moedas. E configuro apenas a questão da mudança de time ali. Beleza? Basicamente eu faço assim. Se você quiser fazer assim, tudo bem. Se você não quiser, se você quiser usar o painel de informações em todos os pares de moeda, tudo bem, não tem problema.
Agora não tem por que você usar o filtro de notícia em todos os times ali que você for usar. Porque o filtro de notícias, ele para o MetaTrader. Então você precisa ter ele apenas ativo em um par de moedas só. Combinado? Vou deixar exibir o painel aqui. Mudança de times ligado e filtro de notícias ligado. Vou dar um OK. Ó, daqui a pouco tem notícias. Ele não desligou aqui ainda porque... Vou colocar aqui em M1 só para a gente ver a hora da notícia aqui. Ó, ele nem aparece aqui. Ó. Notícia bem depois. Então, quando ele chegar 30 minutos antes da notícia, ele vai desligar o MetaTrader aqui. O último detalhe aqui, porque eu gosto de deixar o painel ativo em um par separado. Ele tem essas informações aqui de drawdown. Eu gosto muito de acompanhar as informações de drawdown da minha conta. O que acontece se eu anexar o indicador na tela com o painel ligado, no mesmo par que está operando o robô? Eu ativo a mudança de time. O que vai acontecer aqui? Ele vai atualizando as informações de drawdown, conforme ele faz. Porém, quando o indicador mudar de time, essas informações de drawdown aqui, elas são resetadas e voltadas de novo a zero. Então, eu não gosto que reseta, eu gosto que permaneça aqui. Então, para evitar isso, eu deixo ele anexado apenas no primeiro par de moedas aqui, para mim acompanhar aqui essa questão do drawdown um pouco mais preciso, beleza? Basicamente é por isso que eu faço assim. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Baixem essa ferramenta, testem ela. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês sobre o funcionamento do Drawdown Monitor no MT5. É uma versão beta. Eu recomendo que você utilize em conta demo, para não arriscar perder o seu capital, porque é uma ferramenta nova. Apesar que a gente já fez alguns testes aqui, aparentemente está tudo funcionando corretamente. Eu quero que você teste ela em uma conta demo, beleza? Depois deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo a sua opinião e o seu feedback para mim saber se a ferramenta está funcionando corretamente, para a gente poder assim dar continuidade nessa ferramenta, beleza? Então conto com a sua ajuda para a gente poder testar e ir evoluindo o Drawdown Monitor agora também no MT5. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não custa nada. Clique no botão se inscrever e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que eu postar aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!